Depois do surgimento da chamada Web 2.0, a internet se tornou um espaço muito mais vivo. Diferente da Web 1.0, os usuários agora produziam conteúdos e eram capazes de interagir e colaborar um com os outros em grandes comunidades online. Por causa disso, sites como blogs, wikis e fóruns surgiram e ficaram cada dia mais populares. Em 2003, o site 4chan, um fórum de discussões em formato de image board, onde os usuários participam anonimamente, foi criado. No começo, o foco era em imagens, discussões relacionadas a mangás e animes, mas conforme ele foi crescendo, ele passou a incluir diversos assuntos, o que resultou na criação de vários subfóruns dentro do próprio site. Atualmente, podemos dizer que o 4chan se tornou um verdadeiro ecossistema virtual, repleto de comunidades autossuficientes que sobrevivem graças às bolhas culturais. Os subfóruns criam uma cultura própria, com base em costumes e regras que viraram um senso comum para os usuários. O professor Carlos Scolari reflete sobre esse tipo de comportamento em sua teoria da ecologia dos meios de comunicação, que explora a relação das plataformas digitais com o comportamento humano e como as tecnologias são capazes de moldar nossa percepção sobre o mundo. Já as bolhas culturais surgem como um reflexo da fragmentação da audiência na era digital, onde grupos com gostos e opiniões semelhantes se unem a partir de uma experiência cultural específica. Apesar da má fama, é inegável que o 4chan contribuiu para o surgimento e para o crescimento de várias dessas bolhas, uma delas sendo a do terror/horror, já que o site foi o berço de várias manifestações do gênero que se tornaram extremamente populares. E baseadas nisso, nosso objetivo nesse vídeo ensaio é analisar duas dessas manifestações, a Fundação SCP e as Backrooms. A Fundação SCP surgiu em 2007, a partir de uma creepypasta chamada SCP-173, que foi postada em um fórum do 4chan chamado X, pelo usuário Moto42. O SCP-173 é uma estátua humanoide, que permanece imóvel quando observada, mas que ataca as pessoas quando o contato visual com ela é quebrado. A creepypasta começou como um conto independente, mas não demorou muito para que outras histórias como essa surgissem, todas ambientadas no mesmo universo ficcional do conto original. Com o crescimento do universo, as histórias saíram dos fóruns do 4chan e começaram a ser hospedadas em uma wiki específica a partir de 2008. Em 2009, o volume de artigos presentes na wiki já era gigante, e em 2010, a comunidade começou a abrir filiais em diferentes idiomas, além do inglês. Tá, mas então o que exatamente é SCP? Hoje em dia, a Fundação SCP é um site de escrita colaborativa com um estilo de mockumentary. A Fundação é uma sociedade secreta não governamental, composta por instituições de pesquisa científica e agências de inteligência paramilitar, que respondem apenas a seu próprio corpo de liderança e operam independentemente de qualquer governo nacional. SCP significa Secure, Contain, Protect. Na tradução literal, segurar, conter, proteger. E seu principal objetivo é lidar com fenômenos paranormais, sobrenaturais e misteriosos, mantendo o conhecimento sobre sua existência oculta do resto da sociedade para que possam estudar esses fenômenos sem causar alarde. Um objeto SCP, também chamado de anomalia, pode ser literalmente qualquer coisa, desde seres vivos, entidades, objetos e lugares, até conceitos abstratos e fenômenos ocasionais. Entre os mais populares estão o SCP-049, Doutor da Peste, SCP-087, A Escadaria, Chama top, vem só se for agora. Ai caralho, vai. SCP-096, O Cara Tímido, I don't want. Oh, wait. Prepare yourselves. SCP-999, Monstro das Cócegas, Oh my God, my Shayla, my Shayla. When I look at you, I can't believe it. e SCP-3008, Loja IKEA Infinita. Eu acho que só se o pequeno vier aqui, véi. Vem pra cá, Jesus. E aí, mano? O site é aberto para a participação da comunidade, que escreve relatórios e procedimentos especiais de contenção para cada tipo de SCP. Atualmente, existem mais de 16 mil artigos publicados na Wiki, que são divididos principalmente entre arquivos SCP e contos da Fundação, tanto canônicos quanto não canônicos. Em 2022, um artigo do American Journalism disse que a Fundação SCP pode ser um dos maiores projetos de escrita colaborativa da história.
Já em 2019, um usuário anônimo do 4chan postou uma imagem de um corredor com carpete mofado e paredes amarelas em um fórum de discussão sobrenatural. O mesmo fórum onde começou a Fundação SCP. Na descrição da foto, o autor pediu aos outros usuários que também postassem imagens de lugares que parecessem estranhos. Com isso, outro usuário, também anônimo, respondeu à postagem com uma história sobre um lugar perigoso, infinito e sem saída, assim dando origem ao conceito das backrooms. Apesar do post original do 4chan ter ficado bem famoso, a creepypasta só ganhou força mesmo dentro do Reddit, mais especificamente em subreddits como Creepypasta e depois o Backrooms. Foram em lugares como esses que os usuários começaram a prestar suas contribuições para a história e criar a ideia de que é possível ultrapassar a nossa realidade e parar nessas backrooms. Bom, com o tempo a comunidade começou a expandir esse universo, criando um sistema de níveis dentro do conceito das backrooms. Algumas fontes dizem que, por causa disso, elas seriam a origem da estética virtual conhecida como espaços liminares, que são lugares enormes que estão anormalmente vazios. Mas então, como que as backrooms funcionam? Denominadas como uma parte inacabada do nosso mundo, elas são locais fictícios retratados como uma extensão extradimensional impossivelmente grande de salas vazias. Algumas teorias dizem que os corredores desse lugar são capazes de nos levar através de diferentes níveis, cada um com sua própria estética, história e entidade, que vão ficando cada vez mais perigosos e desafiadores conforme você avança. Quem decide se arriscar explorando uma backroom precisa ter em mente que essa pode ser uma aventura sem volta. Aqueles que conseguiram voltar dizem que as backrooms são praticamente infinitas, já que além dos níveis convencionais, que são cerca de 1000, existem subníveis, níveis anômalos, negativos e especiais, que são os níveis que acabam não se encaixando nas outras categorias. Centenas de pessoas se reuniram para classificar todos os níveis conhecidos de acordo com o que pode ser encontrado durante a exploração, e assim estabelecer a melhor estratégia de sobrevivência para cada um deles. Eu tô pedindo ajuda! Eu preciso de ajuda! Eu preciso de ajuda! Além do nível 0, o clássico que todos já conhecem, outros níveis bastante populares são o 188, conhecido como as janelas, o 37, conhecido como sublimidade, Mozão lançou 30 mesmo, mozão. Ao ver ele reclamando uma pescoçuda, fiquei curiosa. Mozão, é a coisa mais até... o 974, conhecido como Casa da Gatinha, Olha, esse daí, ó, tá ligado? Esse bicho aí, ó, ele fica observando você, só que ele não é não do mal, ele não faz não nada. e o 6, Luzes Apagadas, Aqui, ó, o portão aberto. O Polly? Morri. Foda que o brother deve ter caído no buraco. A Polly caiu no buraco também. e um outro nível conhecido como nível Fun, ou Diversão. Não tem, eu vou nesse aqui. Foda-se. Não! Gente! Vou tentar ir por esse aqui, chat. Alô! Não! Em 2022, um youtuber americano chamado Kane Pixels lançou uma série de curta-metragem estilo found footage, baseado nas backrooms. Os vídeos receberam diversas críticas positivas e acabou ajudando a popularizar o conceito e trazê-lo de volta para o mainstream, desencadeando uma onda de conteúdos relacionados ao tema e tornando Kane uma figura conhecida dentro da comunidade. Quando falamos sobre backrooms e SCP, é difícil deixar de citar Jean Baudrillard e o conceito de simulacro. Simulacro ele é uma representação ou imitação de algo real ou até mesmo de algo que nunca existiu, como uma cópia artificial da realidade que é usada de uma maneira natural no dia a dia. Quando o simulacro substitui o real, como nas backrooms, por exemplo, ele cria algo denominado de hiperrealidade. É um tipo de realidade que causa mais sensibilidade ao indivíduo que participa dela, fazendo com que a internet acabe não só filtrando o real, mas também criando uma nova realidade alternativa. Podemos dizer que esses dois fenômenos alcançaram o status de hiperrealidade quando eles conseguiram furar as bolhas onde estavam inseridos. Conforme as comunidades iam crescendo, mais e mais usuários escrevendo e compartilhando suas histórias, chegou ao ponto onde era difícil dizer o que era real e o que era invenção. Como não existe um limite definido de quem pode ou não alterar esses universos, a criação colaborativa e as experiências compartilhadas acabam construindo um medo coletivo, tanto dentro quanto fora das comunidades. A
Fundação SCP e as Backrooms são um exemplo perfeito de quando a representação se torna mais real do que o real. E justamente por isso, conseguem assustar, funcionando dentro dessa hiperrealidade. Como podemos perceber, essas duas comunidades só conseguiram existir e se expandir principalmente por causa da chamada cultura participativa. Essa teoria, proposta por Harry Jenkins, discute sobre como os usuários da internet se tornaram participantes ativos na criação de conteúdo ao longo do tempo. Mas, além disso, também podemos atribuir esse sucesso a outro conceito, o conceito da remixagem. Segundo Pierre Levy, a remixagem é uma manifestação da cybercultura que vai muito além da técnica ou da estética. Ela representa a prática ilimitada de reconfiguração dos saberes na era digital, que colabora para a potencialização das dinâmicas dentro da rede. É através da remixagem que essas comunidades se reinventam e sobrevivem. Quando os usuários transformam as histórias originais e as reproduzem em outras mídias, elas alcançam todo tipo de gente e trazem novos membros para as comunidades. Hoje em dia, além dos fóruns e wikis, tanto a Fundação SCP quanto as Backrooms tiveram suas realidades ampliadas, através de histórias em quadrinhos, séries, curtas e, principalmente, jogos, que por conta da temática fazem muito sucesso e atraem ainda mais o público. Com tudo isso, é possível perceber que esses dois fenômenos do terror online já não são só um tipo de entretenimento. A Fundação SCP e as Backrooms se consagram como uma parte importante da história da internet e se tornaram uma manifestação simbólica conhecida na era digital. Porém, a coisa mais interessante que pudemos observar ao longo dessa análise é como esses fenômenos, que aparentemente surgiram do nada, conseguiram fazer com que suas experiências atravessassem a vida de várias pessoas por toda a internet. E como é curioso que, mesmo nichados, eles conseguem estar profundamente relacionados com diversas discussões teóricas.